Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Deus, Ele anseia falar. Ele fala muito com quem tem ouvidos para lhe ouvir, com quem deseja ouvir a sua voz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu quero falar com vocês sobre Mateus, no capítulo 12. Vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus para nós meditarmos. A partir do versículo 25, diz assim: Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Jesus, ele está aqui falando sobre o que acontece quando há desunião, quando há divisão, quando a casa está dividida. Como é importante nós sermos agentes da unidade. A gente, no que depender de nós, não medir esforços para nos unir dentro da nossa casa. E quando eu falo de casa, eu falo de esposa, marido e filhos. Falo de uma família. A vontade de Deus é que a nossa família seja unida. Que consigam caminhar na mesma direção. Deus quer derramar essa bênção da unidade no seu lar. E o que é preciso para se ter uma casa unida? Expulsar o demônio de dentro da casa, expulsar o mal. Jesus falou aqui que há demônios que eles agem e a função deles é só causar divisão, causar doenças,
colocar o mal dentro da casa, transformar pessoas boas em pessoas ruins. Esse mal ele usa pessoas para ter atitudes que não quer que a gente esteja perto delas. Por exemplo, o mal, quando um demônio entra na vida de uma pessoa, leva essa pessoa a falar muitas palavras malditas, muitas palavras de praga, de maldição, de xingamento. Que afasta as pessoas de quem é assim. Você nunca vai gostar de estar perto de uma pessoa que lhe joga praga, que lhe amaldiçoa, que lhe xinga. Então, demônios, eles agem dessa forma. Também há demônios que entram na vida de uma pessoa e leva elas a serem pessoas debochadas, pessoas que zombam de outras pessoas, que têm atitudes grosseiras, violentas. Eu já vi casos de pessoas que, quando estão possessas por espíritos malignos, por demônios, elas têm uma força sobrenatural. 4 homens não segura, ela bate nos 4 e não tem quem tenha força humana para segurar. Por quê? Porque essa luta não é carnal, é uma luta espiritual. Você não resolve problemas espirituais com a força humana. Foi isso que Jesus estava ensinando para a multidão, que ele expulsava o mal pelo poder do Espírito de Deus, pelo dedo de Deus, porque era chegado até eles o reino de Deus. E muitos diziam, não, ele expulsa os demônios porque ele é o chefe dos demônios, o Beelzebul, ele é o maioral. Aí ele dá ordem e o demônio sai, porque ele é o chefe dos demônios. Aí Jesus foi explicar, vocês se enganam, porque Jesus conhecia o pensamento, o que ele estava pensando. Aí Jesus disse, olha, Satanás não expulsa Satanás não. Porque o reino das trevas é unido. Não tem confusão lá. Eles são obedientes. Eles recebem uma missão e eles não questionam. Eles se unem para cumprir aquela missão. Eles se unem. Vamos destruir aquele casamento ali. Aí vários demônios se unem. Vamos. Aí um recebe a missão de colocar os pensamentos imorais na mente de uma pessoa. Outro recebe a missão de colocar desejos por vícios. Outro demônio começa a influenciar os desejos sexuais, levando aquela pessoa a não se conformar apenas com seu cônjuge.
Outro entra influenciando o comportamento grosseiro, indiferente. Espíritos de rejeição começam a agir dentro do lar para um rejeitar o outro. A mentira começa a entrar dentro do relacionamento e por aí vai. Muitas obras malignas, eles se unem para destruir. Por isso que nós, como família, temos que nos unir para buscar a Deus. Quando Jesus ensinou isso, ele tinha acabado de curar e de repreender um demônio que causava cegueira e mudez. O homem não falava e não enxergava, e depois que Jesus expulsou o demônio, o homem começou a ver e a falar. Era uma doença causada por um espírito maligno. Então há males que parece ser natural, normal, mas é uma obra maligna que está agindo na vida da pessoa, dentro da casa. E a pessoa já tentou ser diferente, mas não conseguiu. Não consegue sozinho se livrar daquele mal. Então a família tem que se unir para buscar a Deus. Para buscar a Deus. Para que Satanás não conclua os seus planos. Nós precisamos entender que se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. Mais fortes. Que é necessário para haver unidade. Para se ter uma casa unida, primeiro, as pessoas dessa casa precisam buscar a ajuda de Deus. Porque as diferenças são muitas. Nos pensamentos, no que um gosta, no que o outro gosta. Mas por um bem maior, que é o bem de todos, nós vamos abrir mão do que nós pensamos para pensar em algo que seja bom para todos e não apenas para uma só pessoa. E aí vem a segunda coisa muito importante para se ter uma casa unida, que são o sacrifício. O sacrifício de abrir mão de algo que você não gostaria de abrir em favor do outro, ou de um bem maior. Quando a gente começa a buscar a Deus e a casa de Deus, começa a orar, se aproximar de Deus, Ele vai lhe encher da presença dele, do Espírito Santo. E a presença de Deus na nossa vida fará de nós pessoas curadas, libertas do mal. Vamos ter paz em nossa mente. As nossas palavras e atitudes serão influenciadas pelo Espírito Santo. Quando você começa a se aproximar de Deus, você vai
perceber que você não vai ter vontade de ficar brigando com ninguém. Você não vai ter vontade de jogar praga em ninguém. Você vai perceber que você vai começar a tratar as pessoas com amor. Deus vai aumentar o seu nível de paciência. Paciência com as falhas do outro. Você vai ser uma mãe mais paciente, um pai mais paciente, uma esposa mais mansa. Você vai ser uma pessoa grata a Deus e também às coisas que Deus tem lhe dado. Você vai começar a reclamar menos da vida. E Deus vai colocar dentro de nós, sabe o que? Os sonhos dele, que são combustível, motivo para a gente viver, para a gente acordar todo dia de manhã. Vou acordar, me levantar, por quê? Porque Deus me confiou uma missão e eu vou cumprir a minha missão. Porque um dia eu vou prestar conta dessa missão que Deus me confiou. E aí você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai ter motivo para buscar a Deus. Aí Deus vai nos transformando em uma mulher séria no seu viver, em um homem sério no seu viver. Ele vai nos mudando, nos mudando muita coisa de lugar. E você vai perceber o valor de uma família. Deus vai te mostrar o tanto que teu marido é valioso, o tanto que tua esposa é valiosa, o tanto que os teus filhos são valiosos. E Deus vai derramando o amor dele nos nossos corações para a gente cuidar dessas pessoas com amor, com carinho, e não querer que mal nenhum aconteça com nenhum deles. Deus vai operando essa unidade no nosso coração, vai trazendo paz. Aí essa casa que vivia cheia de briga, agora vai andar unida, vai aprender a comer junto, dormir junto, né? Andar junto. Um vai entender o outro, que o outro diz. Vai se colocar no lugar do outro. Será que se ele fizesse assim comigo, eu ia gostar de ver isso aqui, de passar por isso aqui? Ah, pois então eu não vou fazer isso aqui desse jeito. Porque a gente só passa a entender o outro quando a gente se coloca no lugar do outro. Se, por exemplo, se você não gosta que alguém grite com você, por que você grita com outras pessoas? É uma pergunta. Se eu não gosto que meus filhos gritem comigo, pois eu também não devo gritar com eles. Você sabia que toda vez que um demônio se manifesta, ele se manifesta gritando? Quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, ele já dá o grito dele. Por quê? Porque o grito, a palavra de Deus mostra que o grito é uma arma de guerra. Quando Deus mandou Josué e o povo marchar ao redor de Jericó,
Deus disse que quando eles dessem a 7ª volta era para todos gritarem que a muralha ia cair. E quando eles gritaram, as muralhas, a proteção da cidade veio ao chão. Era uma fortaleza impenetrável, mas na força do grito, ela caiu ao chão. A cidade pereceu, foi destruída. Então os demônios, eles agem na vida das pessoas, levando elas a gritar umas com as outras, a não se entender. A um fazer coisas que entristece o outro, que é para poder você se distanciar daquela pessoa que lhe machuca, e a casa enfraquecer, ficar dividida. Então por isso precisamos buscar a Deus para Ele transformar a nossa vida, transformar o nosso jeito de falar, as nossas atitudes, para nos transformar num santo homem de Deus, numa santa mulher de Deus, para que o Espírito Santo habite em nós e na nossa casa. Porque se a sua casa for uma casa unida, o mal não vai permanecer lá dentro, não vai. O mal vai ser vencido em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus conta uma história aqui no livro de 1 Reis. Se você quiser abrir, 1 Reis, no capítulo 3, versículo 23, de 2 mulheres que moravam numa mesma casa. 3:23. E elas eram unidas até o dia que elas tiveram um filho, tudo no mesmo dia. Eram 2 prostitutas que moravam no mesmo lugar, dividiam a mesma casa. E todas as 2 tiveram filhos no mesmo tempo. Sendo que uma era uma mãe cuidadosa, aquela mãe que bota o menino para mamar, mas depois bota o menino lá na redinha ou no beicinho dele, no lugarzinho dele. E a outra botava o menino para mamar com ela deitada ali em cima da cama e dormia de costela com o menino na mesma cama. Sendo que de noite, essa que dormia com o filho na mesma cama, com o recém-nascido, na hora lá dormindo, ela deitou por cima do menino e matou o próprio filho. Aí quando ela acordou, que percebeu que a criança estava morta, o que foi que ela fez? Ela foi lá no quarto da amiga e trocou os bebês. Pegou o vivo da outra e botou o morto dela no lugar do vivo. Só que quando a mãe do vivo acordou, que olhou pro meninozinho que estava morto, ela viu que aquele bebê não era o dela, era o da amiga. E aí começou a divisão, a confusão dentro da casa. Porque a outra dizia: esse daí é o meu, esse aqui é o teu, tu trocou o bebê. Não, troquei não, esse daí é que é o seu, você não cuidou dele direito. E essa confusão, essa casa dividida foi parar na presença do rei Salomão. O rei Salomão descobrir quem era a mãe verdadeira e quem era a mãe falsa, quem era a mentirosa das 2. E ali Deus deu uma sabedoria para o rei Salomão. Ele ouviu as 2 versões,
Uma dizendo que o filho era dela e a outra dizendo não, o morto é o teu e o vivo é o meu. Aí o rei Salomão disse: eu já sei como é que eu vou descobrir quem é a mãe verdadeira. Guardas, tragam-me uma espada. Nós vamos dividir a criança bem no meio, dar uma banda para cada uma, que aí acaba a confusão. E ali a mãe verdadeira, na hora que viu pegar o filho dela de cabeça para baixo, segurando pelo pé para partir bem no meio das pernas, ela gritou e disse: pelo amor de Deus, não faça isso. Eu dou o menino para ela. Eu prefiro ver meu filho vivo, sendo criado por ela, do que ver meu filho morto em uma banda nos meus braços. Aí o rei disse: pare, guarda, dê o menino vivo a esta mulher, porque ela é a mãe verdadeira. E a outra gritava, dizia: parte bem no meio, nem eu e nem ela. É mesmo que seu demônio falando. Nem vai ficar comigo, nem vai ficar contigo. Mas quem tem a presença de Deus na sua vida está disposto a fazer qualquer sacrifício pela unidade, pelo bem de todos. E ali o rei, depois dessa mãe verdadeira ter entregado o seu filho para outra, sacrificado o seu direito de ser mãe, semeado o filho na vida da outra, fique com o filho, fique com o bebê. Eu prefiro ver ele crescendo vivo do que ele morto nos meus braços. Pode ficar com ele. O rei devolveu o seu filho vivo para os seus braços, porque somente uma pessoa que está cheia de Deus, somente uma mãe verdadeira vai ter coragem de sacrificar sua vontade para o bem do seu filho. Isso é unidade. E se extrapola o nosso conceito que nós temos de unidade, porque unidade que a gente imagina é vamos imaginar aqui uma cena, todo mundo no mesmo lugar, no mesmo ambiente, de mão dada. Ali está todo mundo unido. E aqui nesse exemplo, unidade, ela pegar o que é dela, por direito dela, e entregar na mão da inimiga, para poder ela não perder o que era dela. Meu Deus. Confia em Deus. Deus diz para você: não brigue por causa disso aí. Não brigue mais por causa disso aí. Faz o sacrifício, deixa sair de ti. Porque Deus vai te devolver o que é teu. Deus vai te devolver o que é teu. Como Deus devolveu o filho para essa mãe verdadeira. Porque as palavras dela eram carregadas de amor. Ela não estava pensando só no bem dela. Nesse momento aqui ela estava sofrendo. Porque não é fácil você dar o seu filho único para outra pessoa. Não é fácil. Ainda mais sendo ela muito cuidadosa e sabendo que a outra era uma irresponsável,
que matou o dela, dormindo por cima do dela, e ela dizer, meu Deus, vai matar o meu também. Porque nem do dela ela não cuidou direito, imagine do meu. Mas ela, pelo bem, para não perder a vida do seu filho, ela abriu mão, ela sacrificou a sua vontade para poder o filho ficar vivo. Porque se ela não tivesse sacrificado a vontade dela, o filho dela teria sido sacrificado. E ela diz, pois eu me sacrifico para ele viver. O sacrifício vai ser eu. Vai ser a minha vontade para ele viver. E são essas atitudes que acabam com a confusão dentro da casa, dentro de uma casa que está dividida. É quando um sacrifica a sua vontade para que o outro possa viver, para que o outro possa ser. E Deus, que é bondoso e que sabe todas as coisas, muito mais do que Salomão, como Jesus disse, está aqui no meio de vocês alguém que tem uma sabedoria muito maior do que Salomão. Jesus vai lhe devolver. O rei vai lhe devolver aquilo que é seu. Em nome de Jesus, vamos nos unir. Porque se tiver unidade dentro da nossa mente, isso vai sair pelas nossas atitudes. E o mal vai ser vencido no nome de Jesus Cristo.